Estamos de volta com o programa Primeira Linha na TV, recebendo Arlen Santiago do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro do grande Getúlio Vargas, que a gente veio a discutir aqui no intervalo, que está fazendo 70 anos, né, deputado? O partido faz essa semana 70 anos, vai ter uma audiência lá na Câmara Federal, e é um partido que foi criado há muitos anos, é o partido que fez a mulher ter o direito a voto, carteira de trabalho, consolidação das leis do trabalho, férias, 13º, é o partido que todos os outros têm inveja da história que ele tem. E que o PT tentou pegar para si e hoje está fazendo o contrário do seu partido, do PTB, é isso mesmo? Perseguindo grandemente o trabalhador. Então, tanto que nós vimos lá 70 anos e 90% do PTB votou contra, né, as medidas para perseguir os trabalhadores. Quer dizer, o Getúlio Vargas está se rolando no túmulo. Exatamente, dessa maneira aí. Mas voltando, falando a questão que você me perguntou do mais médicos, isso. A gente, é lógico que quem não quer mais médicos? Todos querem mais médicos. Toda a cidade. A população precisa do mais médicos. Sim. E o mais médicos, então ele foi uma boa ideia do governo federal, porque todo mundo quer mais médico. E aí, foi uma fórmula, como nós vimos na gravação da Rede Bandeirante, do Jornal da Band, né, que o governo brasileiro achou de fazer doação financeira para o governo de Cuba. O governo de Cuba, que tem alguns acertos e que tem alguns erros que eu considero gravíssimos. Oposição lá em Cuba, como é que é? Fuzilamento e paredão esse tempo todo. Então, a gente vê que como é que um país daquele tamanhozinho consegue formar médicos de qualidade para mandar para a África, para o Brasil, para a Venezuela, para tanto lugar? Para o mundo inteiro. Será que esse médico é bem formado? Ou entra todo mundo na sala, sai, esse aqui é médico, toma o carimbo e vai embora? E eu fico vendo o PT, a CUT, trabalhar muito, que é contra a terceirização. Sim. Terceirização. O que é realmente a terceirização? O Programas Mais Médicos é uma das maiores terceirizações. Por quê? Ao invés do governo federal fazer uma carreira para os médicos e para os outros profissionais da saúde, que seriam federais, e o governo municipal teria que aportar um pouco de recurso ali, e aí a pessoa ia ter a carreira, ia ser efetivo, ia ter garantia da aposentadoria, ia ter garantia que não seria um perseguido político. Em vez do governo federal fazer isso, ele preferiu terceirizar. E vai no Congresso e fala, sou contra a terceirização. O Mais Médicos é um programa em que o governo brasileiro contrata a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que não tem nenhum médico. Então, a OPAS recebe quase 11 mil reais. É uma intermediária. Passa 9 mil para o governo de Cuba, fazer o que eles quiserem, né? Que por sua vez? E pagam 2 mil reais para esses médicos cubanos. Ou seja, custa, na verdade, 11 mil para o governo brasileiro. Custa, mas o médico cubano recebe isso. Além disso, a gente coloca, quer dizer, essa grande terceirização, a gente coloca o seguinte, vamos dizer que o médico cubano seja um bom médico. Sim. Da mesma maneira que outro médico brasileiro pode ser um bom médico. Aí chega uma pessoa lá, e você faz uma palpação no abdômen dela, está suspeita de um tumor. Sim. Você precisa de fazer uma ressonância magnética. Ele faz o pedido. E aí? Acabou. Então, eu comparo muito o programa Mais Médicos, que se a gente botasse mais psicólogo, mais enfermeiro, e a população achasse que aquela pessoa era médico, ela seria também atendida. A população precisa de ser atendida. Sim. E o que está acontecendo aí é que ela não está sendo atendida adequadamente, porque o governo federal não quer fazer uma carreira de profissionais da saúde, de enfermeiros, psicólogos, médicos. Mas seria mais ou menos o seguinte, o governo federal vai fazer um programa de acabar com a fome. Aí ele vai contratar a cozinheira. Programa Fome Zero. Aí ele vai contratar a cozinheira. Sim. Então, foi contratada a cozinheira, assim como foi contratado o Mais Médico. Só que a cozinheira, ela não vai ter comida para poder fazer. Sim. Ela não vai ter fogão, ela não vai ter a panela.
Ela não vai ter o prato. Quer dizer, ela está contratada e vai bater papo, né? Fazer terapia com a pessoa. Por quê? Remédio está atrasado. Vacinas estão faltando. Aqui mesmo, a Comissão de Saúde que eu presido, eu aprovei um requerimento lá, exigindo do governo estadual a continuação da construção do hospital regional aqui de Sete Lagoas. Seria esse Sete Lagoas, claro. Como também... O que travou aí, no seu ver? O que aconteceu nesse intervalo? Fim de governo. O governo termina, ele tem que se preparar para entregar o governo aí. E aí, nós vimos que, infelizmente, o governo federal perseguia muito Minas Gerais. Então não passava nenhum recurso para a construção desses hospitais regionais, que a previsão é em número de 12. O de Uberlândia já funcionando, o daqui já tendo começado, o de Lafayette já tendo começado, o de Montes Claros nem começou ainda, nós já estamos lutando também para ele começar. Foi só o governo passado sair que o governo federal aceitou que uma emenda de todos os deputados federais de Minas Gerais, 100 milhões de reais, fosse colocado para esse programa de hospitais regionais. E esse aqui de Sete Lagoas, você mesmo falou comigo da necessidade, né? O prefeito, o deputado Márcio Reinaldo falou conosco, né? O próprio Albertino, a prefeita Kênia, colocando que é uma necessidade, porque as coisas não vão bem em lugar nenhum do Brasil na saúde. E Sete Lagoas não seria uma ilha. Então, a gente vê também que o governo do PT fez um programa de oncologia, de tratar o pessoal com câncer. Que é a sua especialidade. Que é a minha especialidade. E aí, o que aconteceu? Foram determinados 80 municípios no Brasil para receber o aporte financeiro para fazer a construção, ganhar o aparelho de radioterapia e ser montado aquela unidade. Interessante, não sei porquê. O governo do PT passado, apesar de ter alguns mineiros no Ministério da Saúde em postos de comando, esqueceu de colocar algum desses complexos em Minas Gerais. Nenhum dos 80 veio para Minas Gerais. Então a gente vê o pessoal de Sete Lagoas, aqui da região, tendo que ir lá para Belo Horizonte mendigar um atendimento. E a Prefeitura de Belo Horizonte está botando 10 milhões de reais por mês, o secretário Fabiano, para poder não parar o atendimento às pessoas com câncer e às pessoas com hemodiálise. O senhor deputado faz parte da Comissão de Saúde e esse programa nesse momento está sendo gravado. Amanhã nós teremos aí o senhor presidindo uma dessas comissões. Em pauta. Bom, nós temos aí uma pauta muito grande da Comissão de Saúde. Tem semanas que nós vamos ter 4 audiências públicas, 4 reuniões. Amanhã nós estaremos reunindo os funcionários de hospitais públicos estaduais, que o Hospital João 23 foi considerado o melhor pronto-socorro do Brasil. E a gente critica. Mas as pessoas que fazem esse hospital ser essa excelência no Brasil, elas estão realmente desmotivadas. Na campanha, eles aderiram à proposta do PT, que prometeu que ia aumentar salário, que ia passar o enfermeiro para 30 horas sem diminuição de salário, que ia dar melhores condições. E o que nós estamos vendo é que tudo isso já foi esquecido. O pessoal que organizou a greve com responsabilidade, atendendo às urgências, esse pessoal está sendo perseguido violentamente. Não está igual Cuba ainda, que manda para o paredão e fuzila, mas é quase isso. Mas era esse o projeto, né? Inclusive. Outro dia mesmo, vários estiveram comigo na Comissão de Saúde, falando que os diretores estão indo, ver quem está faltando, e ainda convidam a nossa melhor polícia militar do Brasil, a polícia militar, para estar andando junto com eles dentro dos hospitais, como se os funcionários fossem bandidos, né? Não, são pessoas que receberam uma proposta na época da campanha, que acreditaram na proposta e que agora não tem nem conversa. E nessa comissão será discutida especificamente... Amanhã estaremos com todos eles discutindo estas questões do pessoal. E a sua visão, deputado? Na semana que vem, nós estaremos discutindo, Maran,
a questão do Ipseng. Sim. Esse Ipseng que o governo tirou 88 milhões dele. E que, no final de dezembro, foi cometido um crime contra os professores, contra os trabalhadores do Estado. Porque eles recolhem um recurso para saúde. Sim. Tinha 250 milhões em caixa. O que aconteceu? O governo, em dezembro, pegou e fez um decreto jogando esse dinheiro no caixa único. Nossa, foi uma crítica violentíssima, principalmente do PT, que ia revogar esse decreto imediatamente. Nós já estamos no meio do mês de maio. E não foi revogado. E até hoje não foi revogado. E para que o governador não tenha que falar que não sabia, porque parece que é uma prática muito comum no partido dele, de falar que não sabia de nada, eu aprovei um requerimento falando que voltasse esse recurso. O que está acontecendo? Uberlândia parou o atendimento ao pessoal do Ipseng. Juiz de Fora parou o atendimento do hospital do Ipseng. Varginha, essa semana, parou o atendimento, porque não foi pago praticamente nada do Ipseng. Quer dizer, o que antes era uma grande conquista do trabalhador, hoje se tornou e o trabalhador um pesadelo. Paga do dinheiro dele. E aí, o que acontece também? A tabela do Ipseng, ela tem 5 anos que ela não tem um centavo de reajuste. Ruim do governo passado? Ruim. Por que agora não se melhora? Sim. Nem se fala nisso, não se fala em pagar o serviço prestado. Então, nós teremos, na próxima quarta-feira, dia 20, nós teremos aí, queremos que todos os interessados, professores, sindicatos, vão lá para ver isso aí. Aliás, dia 20 é hoje, que está indo ao ar o seu programa, porque ele foi gravado. Dia 20, exatamente. Então, nós teremos aí a questão do Ipseng. No dia 21 de maio, porque nós também não queremos ficar só criticando, nós temos propostas. No dia 21 de maio, nós estaremos levando uma documentação para o Ministério Público Federal. Porque o Ministério Público Federal, agora mesmo, fez um trabalho muito bonito. O que eles fizeram no Mato Grosso? Exigiram que o governo federal pagasse o FIES e que abrisse o FIES, porque o governo federal fez uma trava no computador para que a pessoa que fosse cadastrar não pudesse se inscrever. Sim. Então, o Ministério Público fez isso. Nós vamos mostrar para o Ministério Público os 13 mil leitos que foram fechados nos últimos 10 anos. Esse descalabro que está a tabela do SUS. E aí nós vamos pedir, então, para que o Ministério Público entre na Justiça contra o Ministério da Saúde e contra a Presidência da República, fazendo com que a tabela seja reajustada até pela inflação. Eu não conheço nada que não foi reajustado. Sim. Nada que não foi reajustado. Contra o povo. Mas, então, nós estaremos lá. No dia 22, nós estaremos debatendo com todos os hospitais que trabalham e querem trabalhar com câncer, a situação da cancerologia. Não consigo entender outra lógica do governo federal. Você precisa de fazer uma biópsia de uma paciente que está com a suspeita de um câncer de mama. A tabela do SUS paga R$ 68. A agulha custa 100. Então, assim, você paga a agulha e vai fazer a biópsia. Não existe como. Então, nós fomos, junto com a Sociedade Mineira de Mastologia, convencemos o secretário de Saúde anterior e foi feito um programa em que foram comprados 14 caminhões de mamografia que foram naquelas cidades onde tem dificuldade de acesso da população. As pacientes que tivessem mamografias suspeitas, elas podem procurar um hospital de câncer que terá que fazer a biópsia, o exame da biópsia, a imunistoquímica, e em 30 dias está trabalhando. E com isso, está trabalhando, está sendo operada ou fazendo a quimioterapia. E com isso, nós tivemos um aumento absurdo em Minas Gerais da quantidade de mamografia e da quantidade de pacientes operadas. No Hospital Dilson Godinho, em Montes Claros, até que o prefeito atual aqui, Márcio Reinaldo, sempre quando deputado, ajudava muito os hospitais em Montes Claros e na região do norte, o que acontecia, Mara? O hospital operou mulheres com câncer
no ano de 2014, 343 mulheres. 90% com câncer inicial por causa desse programa. E eu já ouvi o boato de que esse programa é um programa do PSDB. Não é do povo, não. Foi uma prevenção e que parece que vão custou mais barato. Parece que vão acabar com o programa. Então, nós estamos convidando o pessoal do Ministério da Saúde, porque eu quero saber, por que não pagar uma biópsia o preço justo de poder comprar aquele material? Onde o senhor vê o grande erro do governo federal? Porque, veja bem, o senhor é um conhecedor profundo de tudo que não é pago como deveria ser pago. Uma agulha pagar R$60 e ela custar 100 é uma coisa absurda, não tem lógica. Logicamente, o prejuízo já inicia logo no início, né? Vamos dizer dessa maneira. O que o senhor, se hoje fosse um conselheiro do Ministério da Saúde, onde está o erro? Como é que se conserta isso? Ou não existe conserto? Existe conserto. Você vê que hoje no Brasil, por exemplo, se gasta mais de 2 bilhões de reais com quimioterapia. Sim. Precisa? Precisa. Só que se você não faz a biópsia, você vai diagnosticar essa pessoa já numa fase em que ela não tem jeito mais de curar. Claro. O que acontece? Aí vai ficar fazendo quimioterapia, que fica caro para o contribuinte. A prevenção ainda é o melhor remédio. É o melhor remédio. Nós temos que ter também uma questão do programa de saúde da família, de um maior apoio. Mas o governo federal se nega a colocar dinheiro na saúde. Por quê? Os prefeitos são obrigados a colocar no mínimo 15%, e eu acredito que todos estão colocando mais. 20%, às vezes 30, até 30%. 40, eu sei de o governo do estado está chegando a 12%, que é o mínimo que ele pode colocar. E nós, na Assembleia, na Comissão de Saúde, saímos atrás, pegamos 2 milhões de assinatura, levamos lá para fazer um projeto de iniciativa popular para que o governo federal pudesse botar 10% da sua arrecadação. E? O que aconteceu? A competência do Palácio do Planalto fez com que os deputados e os senadores votassem 15% do líquido. Esses 10% do bruto seria 18% do líquido. Sim. E eles passaram para 15%. O que é esses 15%? Menos do que no ano passado. Então nós temos que preparar, caro telespectador, caro amigo do Maran, cara pessoa que vê aí a nossa TV Sete Lagoas, que vê a Primeira Linha, lutando por essas causas. O ano que vem, o ano 2015 e o ano 2016, vocês terão mais dificuldade ainda na questão da saúde. E não adianta, porque, por exemplo, na hora que o hospital aqui estiver pronto, quem vai manter esse hospital? Sim, é a grande pergunta. Temos que dar um palpite para vocês. Conselho, se fosse bom, né, seria vendido. Mas tem que colocar o seguinte: esse hospital será gerenciado pelo governo do estado. Por que pelo governo do estado? Porque se ele passa para uma entidade filantrópica, chegou a não tem mais dinheiro, fim de papo, sim, encerrou o assunto. O que foi acontecido? O que vem acontecendo. A Santa Casa de Belo Horizonte, por exemplo, no ano passado, que deve 340 milhões de reais. O Hospital da Baleia, que deve 40 milhões de reais para a Caixa Econômica. Quantias impagáveis. Impagáveis. Né? Minas Gerais, os hospitais filantrópicos estão devendo 2 bilhões de reais. E aí vem às vezes... Nós temos o caso aqui, deputado, o próprio Hospital Nossa Senhora das Graças, de Sete Lagoas, que está numa situação também caótica. Isso aí a gente acompanha. Então, o que acontece? Nós temos uma outra proposta. Qual que é a outra proposta? É que o governo do estado, através do seu Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, sim, ele cria uma linha de crédito para os hospitais. Pega o dinheiro junto ao BNDES. O governo estadual, para falar assim, o hospital vai fechar amanhã, ele arruma um convênio, o hospital gasta mais 6 meses para poder fechar. E aí vai se endividando mais ainda. Sim. Porque tem algumas pessoas que falam assim, os hospitais são mal geridos. Todos os hospitais trabalham com o SUS, então são mal geridos, porque todos vão muito mal. A não ser aquele que faz o seguinte, 60%, que é o mínimo, faz o SUS 60%, o resto é só particular. Esse está mais equilibrado. Agora, se você passar para 80%, 90% do SUS, aí a quebradeira é muito grande. Mas qual seria a ideia é o seguinte, a ideia? Em 2013, foram feitos quase 700 milhões de reais de convênios para poder não deixar o hospital fechar. Sim. Então, a gente queria o seguinte, pegar 200 ou 300 milhões de reais do governo do estado, da saúde, e botar no BDMG. Aí o BDMG pegaria, isso aí criaria um fundo garantidor. E aí o BDMG pegaria o dinheiro do BNDES
e emprestaria para os hospitais, que hoje está na taxa de 20%, emprestaria igual o governo do BNDES emprestou para Lula, contribui 5%. A 5%. Então, por exemplo, o Hospital da Baleia, que tem uma dívida de 40 milhões de reais, ele paga 8 milhões de reais de juro. 20% de 40. Se fosse para 5, ele pagaria 2. Evitaria dele tirar dinheiro de atender a população mais pobre para poder... Essa é uma proposta, né, Deus? Essa é uma proposta. A outra é a do Ministério Público de melhorar. Então nós temos que diminuir o custo da dívida dos hospitais e agora eu estou muito impressionado, porque a Presidência da República quer pegar o dinheiro do trabalhador, do Fundo de Garantia, e quer emprestar para as grandes empresas da construção civil, dizendo que é para gerar emprego. Ótima construção civil. Seriam aquelas que estão envolvidas em algum... Ninguém sabe. Mas ninguém fala de pegar, por exemplo, um pouco desse dinheiro, vamos emprestar 25 para as empresas fazerem construção civil, que é muito importante, programas de construção de casa e outros, mas vamos pegar isso aí e emprestar para os hospitais que têm uma dívida hoje de 15 bilhões de reais, empresta 2%. Por que a Friboi vale mais que um hospital, na sua opinião? Não sei, talvez as amizades, né? Que são... A amizade conta? A amizade conta, a amizade conta. A gente vê aí algumas coisas impressionantes, né? A gente vê que os amigos do Palácio do Planalto, eles... Se dão bem. Acabam se dando bem. Mas o povo não seria amigo do Palácio do Planalto? Mas o povo ele não conseguiu se apropriar ainda dessa questão da saúde. O grande problema, você vê manifestação aí por causa de 10 centavos na passagem, você vê manifestação contra a corrupção, mas você não vê e fala assim, mais saúde. Só que o povo, na hora que ele vai no hospital e que ele não tem a saúde, às vezes ele quer até agredir o médico. Sim. Às vezes ele quer agredir a coitada da moça que está ali fazendo a ficha. Ele transforma para aquilo ali. E aqueles ali são vítimas também do mesmo jeito que a pessoa que está lá com o seu filho passando mal. Tem solução? Tem solução se o governo federal tiver uma grande manifestação brasileira que nós queremos saúde e que o problema é o governo federal. Porque senão, não adianta. Eu mesmo falei com o atual secretário de saúde, falei, Fausto, apesar de que você estava no Ministério da Saúde e não deu conta de resolver as coisas, eu vou continuar com a minha mesma toada. De quem é a culpa, quem é o grande vilão da saúde? O presidente e a presidente da República. Porque se quiser, põe mais recurso na saúde. Então é questão de vontade política. Vontade política, porque dinheiro tem. Está tendo dinheiro agora para fazer pedágio do Brasil inteiro. Está tendo dinheiro para fazer propaganda. Dinheiro para fazer propaganda. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós estamos vendo que não estão dando assistência no Ipseng. Mas nós já vemos revistas de alto luxo em Belo Horizonte com páginas em páginas da Codemig e do governo. Deputado. Entra no site, né, na transparência, e já foi gasto esse ano. O governo, que não tem o que mostrar ainda, já gastou 15 milhões, fora a CEMIG, fora a Copasa, fora a Codemig, fora as autarquias. E esse é a parte dos marqueteiros ricos, porque os pobres mesmo ficam fora. Fica fora. Deputado, já foi gasto 15 milhões de reais para a transparência. Esse governo nós gostaríamos estadual. de agradecer, estamos no final aí do nosso programa, agradecer a sua presença e gostaria que o senhor mandasse aí, né, o seu recado em especial a esse povo da nossa Sete Lagoas e a todos aqueles que vão te assistir, né, pelo YouTube, no mundo inteiro, vamos dizer assim, o recado em especial dessa questão do médico e essa questão do deputado, que acima de tudo é um médico. Bom, nós queremos dizer que, infelizmente, o Brasil não brinca com a questão da saúde. Eu vou deixar aqui com você, para depois você poder discutir. Essa aqui é a tabela de procedimento do SUS. Consulta médica, R$10. Se você olhar aqui, um menino que precisa de uma amigdalectomia, tudo R$306,57. Hospital, anestesista, otorrino, CTI, tudo R$306. Que o hospital recebe. Que o hospital recebe. Radiografia de tórax. PA, inspiração, expiração e lateral. Não. Ápico-lordótica, R$5,56. Então, a gente está vendo que... É uma falência. Ultrassom, gente, ultrassom obstétrico.
R$ 24,20 para o sujeito pagar a luz, pagar a secretária, fazer laudo, o médico ganhar, né, o aparelho que desgasta. Eu vou deixar aqui com você. Claro. Uma outra coisa também que a gente quer colocar e que o governo do PT de Minas Gerais, a gente vê que a presidente da República já chamou o governador para estar perto dela já em três situações. Sim. E o governador evitou de estar perto dela, né? Talvez para não pegar o desgaste do PT e da Dilma, mas eles são ligados ao PT, eles são ligados à Dilma. Não tem solução. Você tem que pegar o que você acredita e tentar fazer. Então, o que o PT, o governo, fez com nossa Minas Gerais? Nós temos aqui quanto que é per capita da saúde por habitante. Minas Gerais é o 14º per capita. Tem mais 13 estados em que um brasileiro de lá vale mais que um mineiro. Quer dizer, então, a gente sabia que o governo federal perseguia os mineiros. O terceiro maior estado mineiro é considerado a relento. A relento. Então, o que nós achamos? Que agora é uma hora de nós nos unirmos todos. E o governo do PT de Minas pediu ao governo do PT federal para, ao invés de ficar fazendo pedágio, aumentando agora a conta de luz que está machucando todo mundo, eu fico vendo meus amigos já desesperados. Quando vê uma bandeira vermelha, eles já desesperam. Bandeira vermelha na conta de luz. Já vai gente desligando geladeira, um negócio terrível. E agora vem a bandeira vermelha da conta de água, porque a Copasa, infelizmente, deram um aumento na conta de água de quase 16%. E aí está criando uma bandeira vermelha para ser mais ainda. Vamos dar as mãos e pedir ao governo federal? Gente, não vai tirar de ninguém, não. Aumenta o de Minas Gerais para ser o segundo ou terceiro aqui. Isso aí já daria um dinheiro que daria para melhorar a saúde do povo de Sete Lagoas. Ou seja, vamos unir Minas Gerais. De Araçaí, né? Vamos unir Minas Gerais. Claro. Mas quer continuar nessa história de contar um caso lá e querer vender para a população uma história que não existe. E a última questão que eu queria estar colocando também é o seguinte, que quanto é que o Brasil gasta na saúde pública? Gasta menos que o Uruguai, menos que a Argentina, menos do que o Chile. Pode isso? E outro problema, há 12 anos atrás, o governo federal, com todo o dinheiro que era gasto na saúde pública, ele entrava com 59,8%. Ele foi saindo e hoje gasta 44%. Então ele tirou 15% de todo o montante de dinheiro usado na saúde pública, o governo federal se eximiu. E agora, como é que está sendo feito? Ou o prefeito banca, ou não aguenta mais, ou o coitadinho morre na porta do hospital, ou tem que vender ali a galinhazinha dele que bota o ovo para poder cuidar do menino dele, ou uma cabrinha que ele tinha lá para ter um leite de cabra para o menino dele, está tendo que ser colocado. Está perseguindo as criancinhas e agora uma outra perseguição. Porque ser prefeito agora, Mara, não está fácil. E o que está acontecendo? Subiu o óleo diesel. Subiu a inflação em 8,5%. E não vai subir nada a questão do transporte escolar, que só assinou o convênio agora em maio. Os prefeitos já abriram a boca, já não conseguem pagar, perseguindo as criancinhas, não tirando dinheiro da vacinação, não ajudando os prefeitos a fazer o transporte escolar. Eu não estou entendendo o que esse pessoal está colocando. Deputado. E chega agora para os professores e fala, não, gente, fica tranquilo, que em 2017 ou 2018 eu vou pagar o piso. Ué, eles falaram tanto que o governador passado, né, tirou 8 bilhões de reais da educação, que agora, se eles não tirarem os 8 bilhões, dá para pagar o piso muito antes. Não, vai ser no fim de 2017 para 2018. Com isso, já vai enrolar a questão dos professores, né? Além da grande perseguição daqueles que são efetivados, da Lei 100, que estão fazendo maldade o tempo todo, jogaram para o INSS, e 31 de dezembro vão matar mais de 70 mil pessoas. Que já é uma outra história, porque o senhor é uma enciclopédia ambulante, nós temos ainda, com toda certeza, marcar uma próxima entrevista com o senhor. Muito obrigado, Mara. O nosso tempo está no final e gostaria que o senhor despedisse aí dos nossos telespectadores. Eu quero mandar um grande abraço para o pessoal aqui de Sete Lagoas e da região.
A gente tem um carinho muito grande, temos muita gente aqui que é muito amiga da gente, muita gente que foi para Montes Claros e fez muito bem para a gente, né? Eu mesmo lembro, talvez os maiores amigos que o meu pai teve eram aqui de Sete Lagoas, era seu Amadeu Pereira Costa, né? O Zé Pereira Costa, que era o Zé Casado, pessoas que realmente saíram daqui, foram para lá e fizeram muito bem. Então a gente conhece muita gente, parabéns aí ao povo de Sete Lagoas, vamos estar lutando junto, e a Arlen Santiago e a Comissão de Saúde, do que Sete Lagoas depender da gente, nós estaremos à disposição. E como eu tenho a liberdade de ter a amizade do meu amigo Maran, eu quero colocar para vocês, ou entre em contato com o nosso gabinete, é o gabinete 222 da Assembleia, ou passe para o Maran, que o Maran, ele sempre faz questão de ser um servo do povo de Sete Lagoas. Muito obrigado pela amizade. Em nome aí do Santiago, agradecemos. Um abraço a todos vocês. Estaremos de volta na próxima semana com Primeira Linha na TV. Fiquem ligados e fiquem com Deus.